Olá, veja na edição de hoje do Seu Bolso. Em dia de protestos, lojas do centro fecham em Fortaleza. Desemprego já atinge 14 milhões no Brasil. Conta de luz de maio terá bandeira vermelha. Shoppings da capital faturam mais de 4 bilhões em 2016. Vendas de supermercados caem no acumulado do ano. O seu Jornal Econômico está no ar. O centro de Fortaleza praticamente parou no dia dos protestos. O cenário foi diferente da expectativa dos empresários, que esperavam um funcionamento normal. A maioria das lojas do centro de Fortaleza não abriu as portas nesta sexta-feira, dia de protestos contra as reformas trabalhista e previdenciária do governo federal. Das poucas que tiveram atividade pela manhã, uma parte fechou logo depois. Na Praça do Ferreira, poucas pessoas circularam, representando uma situação anormal para uma sexta-feira e próximo de um feriado. O cenário registrado foi diferente da expectativa dos empresários, que esperavam um funcionamento normal no dia em que centrais sindicais convocaram uma greve geral no país. Os protestos na capital tiveram início ainda na madrugada. Os ônibus deixaram de circular e muitas pessoas tiveram que terminar o trajeto a pé. Passeatas e protestos também interromperam vias de Fortaleza, como as avenidas Mister Hall e Santos Dumont. As contas de energia de maio terão bandeira vermelha, o que representará um acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. Este é o segundo mês em que a bandeira vermelha será ativada no ano. Ela é cobrada quando é preciso ligar usinas termoelétricas mais caras por causa da falta de chuvas. Os consumidores deverão fazer uso eficiente e combater os desperdícios. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. As contas de luz deverão continuar com a bandeira vermelha até o final do período seco, que vai até novembro. O desemprego continua crescendo no país. Em um ano, 3 milhões e 100 mil pessoas a mais passaram a procurar trabalho. A taxa de desemprego bateu novo recorde no primeiro trimestre do ano e chegou a 13,7%, atingindo 14 milhões e 200 mil brasileiros. As informações foram divulgadas pelo IBGE. O número representa uma alta de 14,9%, ou 1 milhão e 800 mil pessoas, com relação ao período entre outubro e dezembro, quando a taxa foi de 12%. O desemprego aumentou também na comparação anual do indicador. No trimestre encerrado em março de 2017, a taxa estava em 10,9%. Em um ano, portanto, 3 milhões e 100 mil pessoas a mais passaram a procurar trabalho no país. Os dados constam da PNAD Contínua, a pesquisa oficial de emprego do Instituto. O rendimento do trabalhador ficou estável tanto na comparação com o trimestre anterior, como em relação ao mesmo trimestre de 2016, em R$ 2.110. E voltando a falar sobre as manifestações, em torno do dia da greve geral, elas mobilizaram diversas categorias aqui no Ceará. Logo nas primeiras horas da manhã, coletivos tiveram pneus furados em alguns pontos de Fortaleza, como nas avenidas Mister Hall e Carapinima. Os passageiros que estavam nos ônibus foram obrigados a descer e ir até o seu destino a pé ou por meio de táxis. Vários pontos foram bloqueados, mesmo com um fluxo menor do que o normal. Aos poucos, várias categorias foram aderindo ao movimento na capital. E vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira de 0,22%, cotado em R$ 3,17 na venda. Isso após 3 avanços seguidos. Em abril, a moeda acumulou valorização de 1,4%, na maior alta mensal desde novembro do ano passado. O euro registrou queda de 0,15%, valendo R$ 3,45. Já a Bovespa fechou em alta de 1,12% aos 65.403 pontos após 2 quedas. As ações do Grupo Pão de Açúcar subiram mais de 9% e lideraram os ganhos do Ibovespa na sessão. O resultado foi influenciado ainda pelo desempenho das ações da Petrobras e da Vale. Os papéis do Banco do Brasil e Itaú também subiram. A capital cearense concentra 14 dos 18 shoppings existentes no estado. Em todo o Brasil, estes grandes centros de compras geram mais de 1 milhão e 16 mil empregos diretos. Nos últimos anos, a inauguração de vários shoppings em Fortaleza prova que o setor é um dos mais resistentes aos efeitos da crise econômica do Brasil.
O crescimento médio do faturamento nos 14 empreendimentos da capital foi de 13% em 2016. No Ceará, que possui 18 centros de compras, a alta foi de 5%. De acordo com a Associação Brasileira do Setor, no ano passado, os shoppings de Fortaleza faturaram 4 bilhões e 600 milhões de reais. Em 2015, as vendas somaram quase 4 bilhões. Já o faturamento dos 18 empreendimentos do Ceará fechou em 5 bilhões e 200 milhões de reais em 2016. Para este ano, a associação estima que o setor cresça acima de 5% no estado, sendo a mesma média prevista para o mercado nacional. O aumento das vendas deverá começar a ser observado a partir de maio, com o Dia das Mães, que é a segunda data mais importante para o varejo brasileiro. Em 2016, o faturamento dos 559 shoppings que operam no Brasil foi de 157 bilhões e 900 milhões de reais. O valor faturado no ano passado representa um crescimento de 4,3% frente ao contabilizado em 2015. Atualmente, os shoppings brasileiros geram 1.016.428 empregos diretos, além das vagas temporárias, que são abertas em períodos comemorativos. A atividade na indústria da construção teve queda menos intensa no mês de março. O índice de nível de atividade cresceu 4,2 pontos frente a fevereiro e atingiu 44,5 no mês passado. Foi o terceiro crescimento consecutivo do indicador, mas ainda reflete queda da atividade. As informações foram divulgadas pela Confederação Nacional da Indústria. O indicador varia de 0 a 100 pontos. Valores abaixo de 50 sinalizam queda. Os postos de trabalho também continuam recuando no setor. Mesmo que o índice de evolução do número de empregados em março tenha sido o maior desde novembro de 2014, ele se mantém abaixo da linha dos 50 pontos. Na comparação com fevereiro, o indicador cresceu 2,8 pontos. No Brasil, as vendas dos supermercados caíram no acumulado do ano. Mesmo com o resultado, o setor acredita em uma recuperação nos próximos meses. As vendas dos supermercados do país caíram 1,4% de janeiro a março deste ano, na comparação com o mesmo período de 2016. Os dados são da Associação Brasileira do Setor. Em março, as vendas deflacionadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresentaram alta de 4,49% na comparação com fevereiro e queda de 3,87% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em valores nominais, as vendas apresentaram alta de 4,75% em relação ao mês anterior e, quando comparadas a março de 2016, uma alta de 0,56%. Especialistas atribuem o resultado ao fator sazonal relacionado à Páscoa, que no ano passado foi comemorada em março. Neste ano, as vendas da data se concentraram em abril, o que impulsionou o resultado negativo. Embora o país ainda esteja passando por um momento econômico difícil, com elevada taxa de desemprego que reflete nas vendas, o setor acredita em uma recuperação nos próximos meses, mantendo a previsão de 1,30% de crescimento para o ano. Olha, até às 18 horas desta sexta, a Receita Federal havia recebido 27 milhões e 200 mil declarações do imposto de renda. O número indica que mais de 1 milhão de contribuintes deixaram para entregar o documento no finalzinho do prazo. As restituições começarão a ser depositadas no dia 16 de junho. No primeiro lote vai priorizar idosos e pessoas com deficiência, mas os contribuintes que entregaram a declaração logo nos primeiros dias terão mais chances de serem contemplados. Aqueles que ficaram para depois receberão a restituição e os juros equivalentes à taxa básica Selic acumulada mensalmente. E o Seu Bolso termina aqui, lembrando que você pode se comunicar conosco por e-mail ou pelo WhatsApp. O conteúdo do jornal está disponível no site da TV Diário com vídeos das edições anteriores. Obrigado mais uma vez pela companhia e até o nosso próximo encontro.